Graça e paz. Deus tem um propósito? Aleluia. Queria convidar os irmãos a pegarem suas Bíblias, abrirem a palavra de Deus, se possível de pé, por favor. Lucas capítulo 4, vamos fazer a leitura chave dos versículos 38 e 39. Lucas capítulo 4, versos 38 e 39, na palavra que diz assim: Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela, levantando-se logo, servia-os. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, essa é a Tua palavra, Senhor, que é ministrada nesta manhã. Essa manhã especial, celebramos o Dia das Mães, Senhor. Pai, nós Te damos graças, Senhor, pelas mães que aqui estão. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estar na Tua presença, neste momento, Senhor, de celebração, mas também de culto a Ti, que é o mais importante. O Senhor, ó Pai, é aquele que dá a maior razão para esse dia. Por isso nós Te agradecemos, Senhor, por esse momento todo especial. Que o nosso coração, Senhor, seja agora aberto, Senhor, a Tua palavra, para que somente o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, Senhor. E Pai, pedimos, Senhor, que o Senhor venha aguçar os sentidos espirituais de cada uma que está aqui, Senhor. Que seja um tempo poderoso e tremendo na Tua presença, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso fala conosco, Senhor. Fortalece, encoraja, anima, Senhor. Alegra o coração de cada um que aqui está, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Podem se assentar, por gentileza. Gostaria de parabenizar mais uma vez as mamães aqui presentes. Feliz Dia das Mães a vocês. Dia merecido, dia de muita alegria, de contentamento. E para mim é uma honra poder ministrar a palavra nesse dia, que é um dia especial. E, claro, o culto é sempre ao Senhor, mas não é um dia que a gente pode esquecer de homenagear esse dia, que foi um dia que nós temos a memória do Dia das Mães, é uma convenção nossa, mas é um dia que nós glorificamos a Deus pela existência das mães. Isso é uma coisa que nos traz alegria, porque Deus assim criou, Ele assim fez. Esse texto que nós fizemos a leitura, amados, fala a respeito de uma mulher, né, que a Bíblia não fala o nome dela, mas ela era a sogra de Pedro. Ela era sogra, mas ela também era mãe, né? Se ela era sogra, porque ela era mãe da esposa de Pedro. E essa mulher, ela, junto com a sua família, junto com Pedro e seus demais familiares, ela habitava na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum fica ali junto ao mar de Tiberíades, ou também chamado a Lagoa de Genezaré ou Mar da Galileia. Por isso que os discípulos de Jesus, eles eram chamados de galileus também. Por quê? Porque eles estavam ali exercendo o seu ministério em torno desta lagoa. É um local em que aconteciam milagres. Jesus, ele pregou o evangelho ali, ele percorreu aquelas comarcas, aquelas cidades ali da região. E como uma boa cidade litorânea, uma coisa que já deve ter chamado a sua atenção em algum momento quando você esteve, as pessoas são mais descontraídas, né, mais abertas, né? O pessoal aqui do litoral do estado de São Paulo, mesmo no sul, em que as pessoas são um pouco mais reservadas, se você vai nas regiões litorâneas, as pessoas são mais abertas, né? Se vestem com roupas mais leves por causa do calor, são mais amigáveis, são mais acessíveis. Então eu creio, meus amados, que essa proximidade do mar, né, em que havia muita pescaria, havia muito comércio de peixes, né, eles viviam da pesca. O próprio Pedro era um pescador, ele tinha a profissão de pescador. Então ele exercia o seu trabalho, provavelmente ele também tinha boas relações comerciais, porque ele tinha que vender o peixe para alguém, não é? A gente tem um ditado: eu preciso vender o peixe. Significa que você precisa ter boas relações comerciais. Então eu creio que esta família aqui de Pedro, e eu incluo a sua sogra, eram pessoas que tinham
boas relações sociais, eram pessoas que estavam conectadas com outras, eram pessoas acessíveis, eram pessoas que estabeleciam relacionamentos, estabeleciam elos. E esse elo era algo que trazia um acesso ao ministério de Jesus. Jesus, ele, vamos dizer assim, não que ele não poderia ter a facilidade porque ele tinha, ele era ousado, ele acabava de ter vindo de uma sinagoga pregar as boas novas, pregar o evangelho, mas essa rede de relacionamentos fazia com que Jesus circulasse entre pessoas, que pessoas o conhecessem e pessoas também recebessem a fama de Jesus. Então eu te chamo a atenção esse contexto, é algo muito importante para a gente entender quem essas pessoas representavam naquele tempo. Jesus também, ele exerceu o seu ministério dando especialmente muito valor às mulheres. Jesus, ele tinha esse diferencial, era um diferencial inovador para o seu tempo. E eu explico por quê. João 4, 27, por exemplo, ele nos narra o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Todos aqui, acho que a grande maioria, já ouviram a respeito dessa passagem, já leram essa passagem do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Mas aquele foi um choque cultural muito forte. E um versículo que nos revela isso está descrito lá em Atos, capítulo 4, versículo 27. Eu gostaria que você rapidamente abrisse esse texto, que eu quero chamar a sua atenção. João 4, versículo 27. E esse versículo, ele revela algo que estava no coração dos discípulos. Diz assim o texto: E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Por que eles se maravilharam? Eles se maravilharam, amados, porque isso não era uma coisa comum de se acontecer. O homem não poderia ser visto no contexto cultural conversando reservadamente com uma mulher, a não ser que esse fosse marido dela. Então aquilo trouxe um choque para eles, mas eles não ousaram questioná-lo, porque eles conheciam a integridade, eles sabiam que o mestre estava tendo uma conversa respeitosa, ele estava tendo uma conduta ilibada ali no trato com aquela mulher. Então eles não falaram nada, mas no coração deles eles se maravilharam. E aquele era um evento tão poderoso, meus irmãos, tão espiritual, que Jesus, sabendo certamente o que se passava no coração deles, ele já deu uma resposta, não grosseira, mas uma resposta firme a um questionamento que eles fizeram. Versículo 31 diz assim, no próprio capítulo 4: E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come, porque eles certamente avaliaram que Jesus estava com fome. E ele responde: Porém ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então ele já foi duro ali. Depois do 34 ele diz assim, continuando: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Em outras palavras, irmãos, a gente poderia interpretar Jesus dizendo o seguinte: olha, está acontecendo aqui algo espiritual e eu peço que vocês não atrapalhem. Em suma, ele transmitiu esse recado que está intrínseco à resposta. Vocês não conhecem a comida que eu tenho para comer. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Jesus sabia o que estava passando no coração deles. Vocês não estão entendendo o momento espiritual único e importante que eu tenho que cumprir. E ali, Jesus, na vida dessa mulher, ele a levantou como uma missionária, porque ela entrou naquela aldeia da região de Samaria e ela conduziu pessoas a Jesus. Olha que coisa tremenda. A gente poderia dizer que essa mulher é como uma apóstola.
no sentido espiritual, porque ela foi enviada por Jesus e trouxe pessoas para Jesus. Amém? Então olha que coisa poderosa que Jesus fez ali. Eles não conseguiram entender, mas eles também não poderiam atrapalhar. Então Jesus, vocês fiquem aí, vocês observem, falou outras coisas em seguida. Eu não vou me deter aos detalhes desta passagem, mas apenas chamar a sua atenção da forma como Jesus agia. Jesus, ele confrontou muitos conceitos, preconceitos, que eram estabelecidos, meus amados, por tradições rabínicas que nem mesmo a lei de Moisés previa. Isso era algo tão forte na cultura, que o texto de Mateus, capítulo 23, versículo 4, Jesus, se você quiser abrir aí na sua Bíblia, Mateus 23, versículo 4, Jesus repreende os fariseus e os escribas, dizendo para eles coisas assim terríveis de se ouvir, mas uma delas, o versículo 4, que diz assim: vocês atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Ou seja, vocês fariseus, vocês escribas, vocês mestres da lei, colocam fardo sobre as pessoas, mas vocês mesmos não movem um dedinho deles. Vocês amarram as pessoas, vocês ensinam coisas que a lei de Moisés não previa. Vocês desvalorizam pessoas que não podem ser desvalorizadas. Então Jesus, ele confrontou esses padrões culturais de desrespeito, especialmente em relação à figura das mulheres, que revolucionou a vida daqueles que o seguiam. Jesus, ele era tão acessível às mulheres que ele confrontou uma outra coisa também cultural, porque ele se permitia ser tocado por elas. Ele era tocado de forma respeitosa. Um texto clássico que nós vemos aqui na casa de Simão fariseu, em Lucas 7,38, a mulher, ela deu a ele uma honra sem igual, quando ela chorou nos seus pés, beijava os seus pés, enxugava os pés com os próprios cabelos. E o próprio Simão fariseu, em sua própria casa, tentou abordar Jesus dizendo, pensou, não abordou, pensou, e se Jesus soubesse que essa mulher é uma pecadora, julgando ela, fazer um julgamento de uma fama dela, e Jesus, sabendo dos pensamentos, disse para ele: Simão, quem é que ama mais? Aquele que é mais amado ou menos amado? E ele respondeu: o que é mais amado. Pois bem, eu cheguei aqui na sua casa, você nem lavou os meus pés, está ela aqui lavando os meus pés. Por isso, quem é muito amado, muito ama. Forte, né? Jesus ali deu um tabefe no Simão fariseu. Então nós vemos que Jesus, ele permitia essa aproximação. Outra aproximação também, muito forte, clássica, é da cura milagrosa da mulher do fluxo de sangue. E eu gostaria que você abrisse o texto de Lucas 8, porque aqui há uma palavra muito forte dessa abordagem que Jesus permitiu por meio da vida dessa mulher. Versículo 43 a 48 diz assim: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum poderia ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E Jesus disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Na sua versão pode estar poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante dele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia sido tocado e como logo sarara. E disse ele: tem bom ânimo,
filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Mas eu quero chamar a atenção aqui de uma palavra que está dizendo aqui. Ela aproximou-se, versículo 47, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo. Por que ela estava tremendo? Ela estava apavorada. Talvez na mente dela, a Bíblia não diz isso, ela apenas diz que ela estava tremendo, ela estava com medo. Talvez nos pensamentos dela, ela imaginava: eu vou ser apedrejada. Eu vou ser apedrejada agora porque eu toquei o mestre, eu queria apenas tocar, ela já tinha o dom da fé extraordinária, né? Eu vou receber a cura, eu vou apenas tocar as vestes dele e ninguém vai perceber. Eu vou ser curado e vou, né, zarpar dali. Mas como de Jesus saiu um poder sem igual, o milagre foi gerado, né, na vida dessa mulher. Jesus falou: alguém me tocou. E aí ela se viu sem saída. Como todos negaram, ela viu que ela não podia mais negar, ela estava apavorada. Ela estava com medo de ali ser o fim de sua vida. Mas Jesus disse: filha, fique em paz, a tua fé te salvou. Então, olha que coisa poderosa. Jesus, meus amados, ele quebrou uma cultura de seu tempo, ele quebrou um valor que não era de Deus, era um valor humano. Ele quebrou um conceito que destruía a reputação, o valor da mulher em sua existência nessa terra. Jesus, ele valorizou tanto, mas tanto, as mulheres, que Mateus 19 nos fala a respeito do divórcio. Eu não vou ler o texto, que ele é um pouco prolongado, em que Jesus, ele dá um valor à mulher que é repudiada. Ela não é qualquer uma para ele, ela não poderia ser tratada como mercadoria. Ela tinha uma dignidade que era própria dela, original da criação. Tanto que Jesus, ele volta ao princípio, dizendo: no princípio não era assim. No princípio Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou para um propósito conjunto. E Lucas 8, dos versículos 2 ao 13, como você está aberto em Lucas 8, gostaria que você fosse no versículo 2, fala a respeito de mulheres que acompanhavam Jesus. Diz assim: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas ou suas riquezas. Por quê? Porque eram mulheres que se sentiam tão amadas, tão valorizadas, respeitadas pelo Mestre Jesus, que elas queriam seguir. Mulheres que deixavam muitas vezes os afazeres, e aqui destaca uma, como Joana, esposa de Cusa, procurador de Herodes. Era um homem que exercia uma autoridade no reino. Então ela deixava as suas responsabilidades, os seus encargos, para acompanhar o ministério de Jesus, investir nele. Então olha como Jesus, apenas aqui uns exemplos de como Jesus valorizou as mulheres que o seguiram, valorizou de alguma forma o ministério que elas exerciam. Isso, quando marcou tanto aquela sociedade, impactou tanto aquela sociedade, que Lucas capítulo 11, eu gostaria que você abrisse esse texto, avançasse um pouquinho, Lucas 11, 27 e 28, uma mulher, diante de um sermão de Jesus, ela levanta a sua voz para ele, para ser ouvida, né? E ela diz assim: e aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, e disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Olha só como isso destaca
para as mulheres. Olha, sua mulher, porque ele não era casado, né? Jesus não se casou. Então, ela, de alguma forma, ela estabeleceu uma relação familiar com uma mulher. Sua mãe deve ter sido uma mulher privilegiada. Como ela foi feliz de ter te gerado. Bem-aventurada é ela, que ela te amamentou, que ela te cuidou, que ela te criou, ela te gerou. Como ela é feliz, como ela é privilegiada. O impacto que o ministério de Jesus, ele fazia no meio das mulheres, fez com que isso fosse valorizado na vida dele. Mas aqui Jesus, ele revelou um grande segredo espiritual, quando ele responde a ela no versículo 28. Mas ele disse, Jesus: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Eu não ouvi um amém, eu vou ler de novo. Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Olha como eu gosto dessa espontaneidade de vocês, amados. Então Jesus aqui, ele revela um segredo espiritual. Ele não está dizendo que ela está errada. Ele não falou para ela, você está errada, porque apenas os que guardam. Ele falou, não, mais bem-aventurado antes é os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Porque Jesus, ele estava falando de algo espiritual, que é muito mais importante, muito mais forte. Os frutos do ministério de Jesus, que ele exercia com toda humildade, com toda a dependência do Espírito Santo, porque ele veio em carne, ele se esvaziou de sua natureza, de sua divindade, para viver como um homem limitado, dependente do Espírito Santo, para ser um exemplo para nós. Ele tinha um ministério muito frutífero. O respeito e a valorização pelas mulheres era um reflexo dessa bem-aventurança. Ou seja, aquele que ouve a palavra de Deus e guarda a palavra, e aqui o guardar significa cumprir, né? Não é guardar e esconder, não. Eu ouço a palavra de Deus e escondo. Esconder a palavra no coração significa você valorizá-la, mas dar fruto, ela gerar fruto em você, ela te transformar. Não é para ela ficar parada aí, né? Que nem tem gente que fala, né? Eu tenho a Bíblia e não abro mão dela. Não, tem que abrir a Bíblia, abre a Bíblia, leia, né? Se alimente dela para ela fortalecer a sua fé, te trazer crescimento, para que você aguarde e a cumpra. Então esse segredo espiritual que Jesus ele traz aqui, ele era algo que seria muito poderoso para a caminhada cristã, muito poderoso para a vida dos seus seguidores. E Jesus também falou a respeito dele numa outra passagem lá de Mateus 12, versículos 46 a 50. Gostaria que você abrisse. Volta um pouquinho a sua Bíblia, dois evangelhos, Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Essa passagem, ela também é narrada em Marcos e em Lucas, mas eu vou me deter apenas na de Mateus, porque eu vejo que Mateus, ela é um pouquinho mais, encaixa um pouquinho melhor aqui a nossa ministração. Então Mateus 12, 46 a 50 diz assim: e falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar. E disse-lhe alguém: eis que estão ali tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que falaram: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Dá uma paradinha. Eu acho que, assim, a Bíblia não diz isso, tá, amados? É que eu viajo no texto bíblico. Eu viajo. Parece que as letrinhas estão fervilhando, assim. Então eu fico imaginando a cena. Hoje, eu acho que se tivesse alguém ali
uma pessoa nossa, né, do nosso tempo ali, naquele momento ali, deveria pensar assim: oi? Vocês já entenderam, né? Como assim? Quem é sua mãe e seus irmãos? Jesus estava novamente falando sobre segredo espiritual. Diz o versículo 49. Estendendo as mãos para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Olha que coisa poderosa, irmãos. Não, eu vou repetir de novo. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Glória a Deus. Irmãos, isso é algo maravilhoso. Isso fala a respeito de restauração, isso fala a respeito de reconstrução, isso fala a respeito de milagre. Porque ser um irmão que honra aqueles que foram gerados com ele, ser um filho que honra, ser uma mãe é algo que está acessível a todos nós. Jesus ele está dizendo aqui que o milagre do novo dele, da maternidade espiritual, de eu fazer parte de uma família frutífera, está acessível a todos nós. Então todos nós, meus amados, temos motivos para celebrar esse Dia das Mães com muita alegria. Talvez você diga: eu não tenho mais a minha mamãe. Mas você foi gerado por uma mãe. E Deus hoje, por meio da sua vida, pode gerar outras mães. Não somente talvez por filhas que você tenha, mas por pessoas, mulheres que você influencie, vocês homens, no seu ministério, você mesma, mulher. Ao exercer o seu ministério, o seu exemplo, você vai gerar mães espirituais, você será uma mãe espiritual. Olha como isso é poderoso. Jesus ele deu uma honra tal, que ele, como filho de Deus, ele coloca a mulher como possível ser mãe dele. Eu não sei se você consegue enxergar a profundidade disso, porque já sermos um filho de Deus é um grande milagre. A salvação é o maior milagre, né? Que nós celebramos o milagre da salvação. Na Santa Ceia, celebramos essa aliança da salvação. É uma celebração mensal que nós fazemos. É um momento de alegria, porque recebemos esse maior milagre. Mas também nós recebemos a filiação do Pai Celestial. Então nós não somos mais órfãos. Recebemos um outro milagre da adoção de filhos. Ou seja, não somos mais órfãos. Temos um Pai no céu. E Jesus, ele fala que aqueles que cumprirem a vontade do Pai, especialmente vocês mulheres, ele vai tratá-los como mães dele. Se você faz a vontade, ele vai dar a honra de mãe. Olha que coisa poderosa, meus amados. Isso é forte demais. Isso significa que ele vai trazer para você, se você se buscar cumprir a vontade do Pai, se você buscar fazer a vontade de Deus, se você buscar viver o que Ele tem para você, se você estiver atento a isso, você vai estar dando a maior honra a Ele que você poderia dar, porque é um grande privilégio ser parte da família de Deus. Um privilégio que nós às vezes não conseguimos compreender, e Jesus está aqui revelando um segredo espiritual. E agora, voltando ao texto de Lucas 4, voltando à sogra de Pedro, versículo 38. Essa mulher era uma mulher que certamente ela exercia uma grande influência na sua comunidade,
E Pedro via assim. A gente costuma, na nossa cultura, né, fazer muita piadinha de sogra, né? Piadinhas desagradáveis. E aqui nós vemos um genro que valorizava a sua sogra. Nós não sabemos se ele ainda tinha sua mãe, talvez não. Não sabemos. Mas ali certamente, aquela mulher era um alvo de sua honra. Ali havia uma mulher que era amada pela sua família, valorizada pela sua família, mas não somente por ele. O versículo 38, no finalzinho, vou ler a parte B, da metade para frente. Diz assim: e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Veja que este verbo, meus amados, aí na sua Bíblia, está no plural. Então não foi apenas Pedro que chegou para Jesus e falou: mestre, o senhor pode vir a minha sogra? Talvez não fosse sua esposa, porque naquele tempo as mulheres tinham muita cautela para circular, embora naquele momento talvez ela sentisse a vontade para se aproximar de Jesus, mas talvez não tenha sido ela que tenha falado com ele. Talvez ela estava cuidando da mãe, que estava acamada, ela precisava ficar ali. Era comum as mulheres exercerem esse cuidado com os seus parentes que estavam adoecidos, suprindo de água. Não havia medicamentos naquele tempo, como hoje, então não se dava antibiótico para infecção, apenas ficava com um pano, colocando na testa água, com pano com água na testa, para diminuir a febre da pessoa. Não se combatia a enfermidade, se combatia a febre, se combatia o sintoma. Ela estava provavelmente ali, exercendo esse cuidado. Então a gente vê que não era apenas ele que estava chamando, clamando para Jesus por ajuda em favor de sua sogra, mas haviam pessoas clamando por ajuda para aquela mulher. Eu consigo enxergar a sogra de Pedro, que é mencionada numa passagem tão pequena, embora os outros dois evangelhos de Mateus e Marcos mencionam essa cura. Apenas 2 versículos aqui narram a existência dessa mulher. Mas eu vejo profundidade aqui, porque eu vejo o mesmo exemplo em Dorcas, que era uma mulher amada na sua comunidade. Eu vejo exemplo de mulheres que eram referência, alguém que exercia influência, alguém que exercia uma maternidade espiritual na vida de pessoas. Tem uma pessoa conhecida minha, eu não vou mencionar, né, porque é conhecida de alguns aqui, para não expor. E ela não tem mais mãe, mas ela exerce um carinho com os irmãos e com os filhos. E numa oportunidade, com a filha, né, e com os sobrinhos, com os irmãos e com os sobrinhos, em uma oportunidade, numa celebração de aniversário, eu vi ela conversando com 2 de seus irmãos, falando assim: não, mas se precisar eu fico com fulano, né, mencionou o nome lá, eu cuido dele, né, faço o lanchinho, né. Aí eu estava próximo, né, eu pedi licença, né, para não ser invasivo, porque eu não sou íntimo da família, né, mas eu já conhecia. Eu disse a ela assim: olha, se eles não puderem, eu vou na casa da senhora só para a senhora cuidar um pouquinho de mim, tá bom? Por quê? Porque o amor dela por essa família, pelos irmãos, pelos sobrinhos, era algo impactante, amados. Claro que eu não ia fazer isso, eu estava brincando com ela. Mas eu tinha vontade, porque eu sabia do coração dela. Mãe, não fica com ciúme, viu? Eu sei que você vai assistir. Vivi, não fica com ciúme. Mas porque era um amor sincero, uma mulher que cuidou de sobrinhos adultos, ela cuidava quando ficava doente, como uma mãe. Então a maternidade, ela vai além do gerar no natural, que é precioso, tem que ser honrado, tem que ser valorizado, mas ela está entre aqueles que obedecem a Deus, entre aqueles que escolhem cumprir a sua palavra, algo muito mais profundo, amados. E a sogra de Pedro era dessas mulheres. Então eu vejo ali uma comunidade clamando pela ajuda dessa mulher, pela ajuda de Jesus em favor dessa mulher.
para que ela voltasse ali a estar presente, para que ela voltasse ali a ser uma influência, a ser bênção na vida daquela vizinhança. Ela era provavelmente uma pessoa conhecida dos clientes de Pedro, fornecedores, distribuidores. Talvez até perguntassem para Pedro: como é que está sua sogra? Eu tenho certeza que ele não fazia piada dela, mas tenho certeza, porque ela era amada, ela era querida. E quando ela foi curada, o versículo 38 diz, no finalzinho, que ela levantou-se logo e servia-os. Gente, olha que coisa poderosa, irmãos. Essa mulher, ao ser curada, ela voltou a fazer o que mais amava: servir. Servir não é escravidão. Servir é cristão. Servir é gerar vida. Servir é você exercer a paternidade ou a maternidade na forma de sua plenitude. Ela não fez isso porque ela queria expressar gratidão ali. O texto diz que ela se levantou porque a cura de Jesus era impactante, milagrosa e imediata. Então, na hora que ela foi curada, ela já levantou: peraí que eu tenho que servir esse povo que está aqui. Ela amava fazer isso, amado. Ela não se sentia obrigada a fazer isso. Era algo que fazia parte da natureza maravilhosa de mãe que ela tinha. Então Jesus, ele restaurou aqui uma grande maternidade. O cuidado e o carinho materno, amados, é algo tão fundamental na vida de um ser humano que a ausência dele pode gerar um buraco na alma. A ausência dele pode criar um vazio que só Cristo pode suprir. Ele é tão fundamental, ou melhor, ele não é só fundamental, ele é o fundamental nos primeiros anos de vida de um ser humano. Porque ele é suprido nas suas necessidades básicas, ele precisa desse carinho, ele precisa dessa proteção, ele precisa desse aconchego, ele precisa desse vínculo. Um pai, ele pode sim ser carinhoso, ele pode exercer carinho, proteção. Um pai pode pegar uma mamadeira e amamentar o seu filhinho bebê, não tem problema nenhum, pode dar banho, não tem problema nenhum, mas não é igual ao de uma mãe. E aqui eu não estou desvalorizando a figura do pai, pelo contrário. Pais, façam isso. Se tiver bebezinho, faça. Recomende a outros que forem pais jovens, pais novos, que o façam com seus filhos. Mas a figura materna, ela é tão fundamental, porque Deus estabeleceu na mulher, na mãe, a forma do carinho todo especial, da proteção, do aconchego, da paz, a suavidade. Não tem algo como de uma mãe. Então, por isso, somente Cristo, ele pode suprir. Isso é essencial para a vida do ser humano. Então, eu quero chamar a sua atenção sobre algo. Talvez você não tenha recebido o carinho dessa mãe, o carinho especial. Talvez você tenha recebido, mas talvez não. Talvez você não tenha recebido esse aconchego, essa proteção, e você sinta esse buraco na sua alma. Eu quero dizer para você que Jesus quer hoje, nesse dia, preencher esse buraco. Talvez você, como mãe, que ao receber essa ministração pensou: poxa, eu carrego tantas culpas, eu falhei tanto, eu não consigo me perdoar, eu não consigo, eu não fui uma boa mãe, eu não consigo ver como eu posso restaurar isso. Mas Jesus quer hoje, com o seu posicionamento, com a sua escolha, tornar você uma grande mãe espiritual.
Jesus é aquele que pode restaurar relacionamentos quebrados. Jesus é aquele que pode restaurar buracos, fendas que não foram fechadas. Ele pode fazer. Mas Ele vai te levar a fazer algo, a exercer uma maternidade muito mais profunda, muito mais impactante do que talvez você possa imaginar. Que vai além da restauração, uma eventual restauração dos seus filhos, mas uma restauração do propósito. Jesus, Ele quer transformar você, mulher, numa grande mãe espiritual na vida de muitos. Alguém que seja influência na sua casa, alguém que seja influência na sua família, alguém que seja influência no seu trabalho, alguém que seja influência na sua vizinhança. Como a sogra de Pedro era. Alguém de influência. Alguém que exercia a maternidade da plenitude. Hoje é dia de restauração. Fique de pé. Eu gostaria rapidinho, você que sente algo no seu coração, o sentimento de revolta, tristeza, dor, por uma ausência materna, por uma falta que você tenha sentido de sua mãe próxima, e você fica à vontade, gostaria de convidar você a vir aqui à frente, queremos orar por você. Você, mãe, que sente culpa, erros, falhas, nós não estamos aqui para te acusar, estamos aqui para orar por você, para restaurar essa maternidade. Mas a maternidade que Deus quer restaurar na sua vida é a maternidade do céu, de Jesus olhar para você e dizer: filha, você é como uma mãe para mim, porque você faz a vontade do meu Pai. É poderoso demais. Eu quero convidar você, mãe, a vir aqui, queremos orar por você. Queremos interceder em favor da sua vida. Gostaria de pedir, pastores, presbíteros aqui presentes, puderem vir e pôr as mãos sobre os irmãos. Nós vamos orar. Estamos aqui no ambiente de liberdade, irmãos. Pai, queremos, Senhor, apresentar essas vidas que vieram aqui à frente. Senhor, nada é por constrangimento. Tudo é feito com liberdade. Tudo é feito, Senhor, com amor. O Senhor nos chama porque o Senhor nos ama. E, Senhor, como eu amo a Ti, porque o Senhor veio para destruir as obras do diabo. O Senhor veio para fechar as feridas, os buracos de alma. E nesse Dia das Mães, Senhor, em que celebramos o Dia das Mães, não poderíamos deixar de homenagear este fruto da Tua criação, que é uma inspiração Tua, Senhor. O Senhor gerou as mães, o Senhor as criou. Que criação maravilhosa! E todos nós viemos de uma mãe. Por isso, Senhor, é momento de cura. E nós rogamos a Ti, Senhor Jesus, que o Senhor venha ministrar a cura, Senhor, nas feridas abertas. Sejam elas abertas pela ausência da mãe, talvez a mãe viva, mas que ausentou no exercício do seu papel, não intencionalmente, mas por causa da raiz do pecado original do Éden, Senhor, que é destrutivo, que afeta as gerações.
mas que Cristo veio para destruir e para fazer uma nova obra, transformar, Senhor, esses irmãos, irmãs e mães tuas, Senhor. Que coisa maravilhosa que o Senhor faz. O Senhor restaura por meio da família espiritual famílias. O Senhor restaura, Senhor, vidas que serão instrumentos de influência nesta nação, neste povo, neste mundo. Por isso, ó Deus, cura agora, Senhor. Remove todo sentimento de culpa, remove, Senhor, todo sentimento de falha. Senhor, quando o Senhor mostra para gerar arrependimento, para fazer um novo, Senhor, mas gera também restauração, Senhor, em nome de Jesus. Remove a culpa, Senhor, remove o peso da culpa, porque, Senhor, quando nós estamos cansados e abatidos, Senhor, o Senhor apenas diz: vinde a mim. Senhor, como é maravilhoso estar na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos cura, que nos liberta e que transforma a nossa história. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, venha, Senhor, a partir de hoje, Senhor, fazer uma nova história, Senhor, na vida desses que aqui estão, na vida daqueles, Senhor, que estão recebendo esta palavra, Senhor, que recebam agora, Senhor, essa identidade espiritual. As mulheres recebem a identidade da maternidade espiritual, de serem mulheres de influência, frutíferas, que servem, que impactam a vida de pessoas, Senhor, de homens que honram, Senhor, essas mulheres, que intercedem por elas, que as honram, Senhor, pelo trabalho, o esforço, que as valorizem, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que esse dia das mães, Senhor, seja um dia muito especial, seja um dia, Senhor, em que a Tua bênção venha repousar sobre cada uma mãe que aqui está, aquelas que estão recebendo esta palavra, mas também sobre a vida, Senhor, dos filhos e filhas que as têm, que possam honrá-las da mesma forma, Senhor, honrar as suas esposas que são mães, honrar, Senhor, as filhas que são mães. Senhor, que seja um dia maravilhoso na Tua presença, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém. As mães que estão aqui, por favor, venham à frente. Você que é mãe, nós queremos homenagear vocês. Hoje a minha esposa é mãe e está exercendo o papel de mãe, porque meu filho foi operado há 2 semanas atrás e não pode, ele tem alguns cuidados e ela está lá cuidando. Vem mais para perto, eu acho que uma mãe não dá choque na outra, né? Eu acho. Ser mãe é a coisa mais linda. Uma coisa interessante no texto que foi lido, que ele não trocou paternidade. Ele falou: pode ser qualquer um, pode ser meu pai, pode ser minha irmã, meu irmão, minha mãe, mas pai é diferente do contexto humano. No contexto humano, mãe é uma só. No contexto bíblico, pai é um só. Então Jesus, ele não transfere a paternidade para ninguém. Essa falta de afirmação de paternidade muitas vezes degenera as famílias. Vocês, mães, carregam algo poderoso que é gerar vida, e que nós estamos vendo um governo querendo impedir isso. Não é só aqui, no mundo inteiro. Mas nós sabemos que ser mãe não é fácil. Fosse fácil, né? Era miojo, 8 minutos, 3 minutos. Eu fico imaginando a questão de carregar no ventre, sentir as dores, sentir as coisas mudando dentro de si, né? Cientificamente mudando o intestino de lugar, fígado, baço, tudo se acomodando para a criança chegar. E depois, quando a criança nasce, a sua casa também, não é isso? Tudo muda para a criança chegar. Então a criança muda a história de uma mulher. Ela deixa de ser apenas mulher para ser
mãe. Eu acho que isso é uma graduação fantástica. Minha mãe teve 10 filhos e ela foi mãe para os 10 filhos. Ser mãe não é fácil, mas quando você entende essa missão, se torna maravilhoso. O amor de mãe é tão poderoso que a Bíblia diz, Deus falou, pode a mãe que amamenta seu filho abandonar? Contudo, mesmo que assim o faça, eu jamais deixarei, nunca te abandonarei. Então, o maior amor referencial nas Escrituras é o de mãe. Por isso que muitas vezes o pai, nós humanos aqui, não o pai celestial, mas nós às vezes não entendemos. Há algo especial dentro da mãe, que só a mãe pode falar. Eu quero orar por vocês, honrar vocês, de maneira específica. Mas eu gostaria também, se houver alguém aqui que ainda não é mãe, e gostaria de ser casada, tá bom? Gostaria de ser, então venha aqui à frente, nós vamos orar. Amém? Amém. Glória a Deus. Deem as mãos. Feriu uma, feriu todas, é isso? Deem as mãos. Vamos orar? Igreja, estenda as mãos à frente. Senhor, essa é a maior alegria nossa, poder falar, Senhor, do dom que deste às mães de gerar vida. O Senhor não continuou fazendo do barro, o Senhor deu à mãe o poder de gerar vida. Eu quero honrar, Senhor, estas mães, porque, Senhor, cada uma delas tem a sua história, a sua dificuldade. Foi mãe mais nova ou foi mãe mais tarde, não importa, são mães. Algumas aqui, Senhor, desejam ser mães, já se casaram e agora, Senhor, quer ter a alegria de ter um filho nos braços. Pai, libera isto sobre elas, em nome do Senhor Jesus, que no próximo ano, no Dia das Mães, elas possam estar aqui alegremente dizendo: sou mãe. Pai, em nome do Senhor Jesus. E essas mães, Senhor, que talvez algumas tiveram que cuidar do filho sozinho, foram mãe e pai ao mesmo tempo, tiveram que ser a provedora, tiveram, Senhor, momentos difíceis. Algumas, ó Deus, cuidaram porque o pai não quis cuidar, o pai abandonou. Outras, ó Deus, tiveram situações inesperadas, se tornaram mãe de maneira inesperada, mas não abriram mão da maternidade. Pai, eu quero honrar estas mulheres. Eu quero pedir a Deus, presenteie elas naquilo que elas estão buscando a Ti. A honra, Deus, vem de Ti. A Tua palavra diz: a quem honra, a honra. Eu honro estas mulheres agora, estas mães, para que elas sejam honradas em tudo aquilo que elas têm clamado a Ti como mãe, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, provê de saúde, saúde física, mental, espiritual, emocional, financeira, familiar, em nome do Senhor Jesus, que em todas as coisas elas sejam supridas, abençoadas, que elas possam ver a Tua boa mão conduzindo a elas e conduzindo os filhos e os filhos dos filhos, até que Cristo volte, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoamos o ventre de cada uma delas, abençoamos, ó Deus, toda a estrutura óssea de cada uma delas. Pai, muitas mães, devido à situação da gestação, perdem, Senhor, ossos, perdem, Senhor, forças, perdem saúde. Pai, peço a Ti, restaura tudo que foi perdido, em nome do Senhor Jesus. E, ó Pai, que os ossos sejam fortes, que o ventre seja forte. Pai, dê saúde plena a cada uma dessas mães, e que elas continuem tendo a alegria de ser mãe. E os filhos que elas criaram não foi para o mundo, foi para Ti. Não criaram filhos para a desgraça, mas para a graça. Não criaram filhos para o mal, mas para o bem. Não criaram filhos para sofrer, mas para viver abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Por isso, Senhor, nós as abençoamos agora, em todos os aspectos, em o nome do Senhor
Cristo. Amém e amém. Vamos aplaudir Jesus por nossas mãos. Aleluia. Deus as abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. E recebam agora o gesto de carinho. Cadê a turminha? As mães vão receber. Tá aí? Tá aí? Aí? Tá. Quem é que vai distribuir? O Marco, né? Hã? Ah, é? Então, receba, olha, já está aí distribuindo todos os lados. Amém? É um gesto de carinho. Eu queria dar um Porsche Cayenne para cada uma, mas não deu certo. Oh. Receba esse gesto de carinho, uma singela lembrança. Mas que Deus as honre em nome de Jesus. Amém? Obrigado, viu, Deus?